Workshop Mindset Reprogramado. Um workshop sobre consciência, cérebro e mudança real. Antes de começarmos, um aviso rápido e importante. Esse workshop foi pré-gravado para que ele pudesse ser legendado e assistido em outras línguas com máxima clareza e qualidade. Mas eu estou ao vivo agora, aqui no chat, acompanhando tudo com você. Então, se surgir alguma dúvida, insight ou comentário, pode escrever. Eu realmente vou estar aqui durante o workshop. E antes de entrar no conteúdo, também quero deixar algo muito claro. O Mindset Reprogramado não é terapia e não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Aqui nós trabalhamos consciência, comportamento e reprogramação de padrões mentais, com base em neurociência, mindfulness, psicologia positiva e programação neurolinguística. Se em algum momento você perceber que precisa de ajuda clínica, buscar um profissional é sempre o melhor caminho. O objetivo desse workshop é te ajudar a entender por que você trava, se sabota ou repete padrões e mostrar que existe um caminho possível para mudar isso. Porque muitas vezes o problema não é falta de capacidade, nem falta de inteligência, nem falta de potencial. O problema é que sua mente aprendeu padrões que hoje trabalham contra você. Então, para começar, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Marcel Castilho, especialista em Mindset e Comportamento, Master em Programação Neurolinguística, pós-graduado em Mindfulness, Psicologia Positiva e Neurociência. E eu estudo mente, comportamento e desenvolvimento humano há mais de 30 anos. Ao longo dessa jornada, eu percebi uma coisa. A maioria das pessoas não está travada porque não sabe o que fazer. Ela está travada porque existe um conflito interno silencioso entre aquilo que ela quer e aquilo que ela acredita sobre si mesma. E é exatamente isso que nós vamos começar a destravar aqui hoje. Em pouco menos de 1 hora você vai entender por que sua mente repete certos padrões, como crenças invisíveis moldam suas emoções e comportamentos, por que a autossabotagem acontece e como começar a reprogramar sua mente de forma mais leve, consciente e sustentável. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você consiga perceber que o problema nunca foi ser fraco, mas sim carregar programações internas que nunca te ensinaram a questionar. Então fica comigo até o final, porque esse workshop pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Hoje eu quero te mostrar algo importante. Por que pessoas inteligentes, capazes e esforçadas continuam repetindo padrões que elas mesmas gostariam de abandonar? E talvez ao longo dessa aula você descubra que o problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de clareza sobre os padrões que estão dirigindo suas decisões. E foi justamente estudando o comportamento humano que eu percebi uma coisa. As pessoas costumam acreditar que tem dezenas de problemas diferentes e talvez você tenha chegado aqui porque tem algum deles. Ansiedade, procrastinação, perda de foco, insegurança, falta de motivação, baixa autoestima, autocrítica, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Você começa algo, mas não termina. Se sente travado. Na prática, a maior parte desses problemas nasce de 5 bloqueios invisíveis. 5 padrões mentais que atuam nos bastidores da nossa mente e que influenciam praticamente todas as nossas decisões. São eles:
crenças limitantes, autossabotagem, diálogo interno negativo, falta de presença e consciência, padrões emocionais automáticos. E o mais curioso, esses bloqueios não atuam separados, eles funcionam como um sistema. As crenças moldam o diálogo interno. O diálogo interno influencia as emoções. As emoções influenciam os comportamentos. E os comportamentos reforçam novamente as crenças, criando um ciclo que se repete por anos, muitas vezes por décadas. E é justamente esse ciclo que vamos começar a enxergar hoje. Mas como eu percebi tudo isso? Porque eu também vivi travas, padrões e ciclos. Uma crença, por exemplo, me acompanhou durante muitos anos. Eu estudei a vida inteira em escola pública e, por algum motivo, desenvolvi a ideia de que eu era inferior aos outros. Pode parecer estranho hoje, mas essa crença me acompanhou por décadas. Inclusive, ela me fez fugir da faculdade. Eu só fui fazer faculdade quando eu já tinha quase 40 anos. E olha que loucura! Eu sempre amei estudar. Aprender é uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Mas a crença era mais forte do que a lógica. E ela começou a aparecer de outras formas. Eu procrastinava, adiava decisões, adiava projetos, adiava movimentos importantes. E quanto mais inseguro eu ficava, mais eu estudava. E quanto mais eu estudava, mais eu adiava. Era um ciclo. Talvez você até se reconheça nisso, porque muitas vezes não é preguiça, é insegurança disfarçada de preparação. Anos depois, quando enfrentei uma grande crise profissional e financeira, tudo isso ficou ainda mais evidente. O medo do fracasso tomou conta. A sensação de insuficiência voltou. E eu percebi que não estava lutando contra o mercado. Não estava lutando contra a economia. Eu estava lutando contra padrões que existiam dentro de mim. Foi nesse momento que comecei a buscar respostas de forma mais profunda. E sabe qual foi uma das maiores descobertas que eu tive nessa jornada? Eu passei anos acreditando que aquele problema era meu, que eu era inseguro, que era procrastinador, que eu não tinha disciplina suficiente. Mas na verdade, grande parte daquilo havia sido aprendido. Eram interpretações, experiências, mensagens que eu ouvi ao longo da vida, conclusões que minha mente tirou para tentar me proteger. E talvez esteja acontecendo algo parecido com você. Porque muitas das travas que carregamos hoje não foram escolhidas conscientemente. Elas foram construídas ao longo do tempo, pela família, pela escola, pelas experiências difíceis, pelas expectativas dos outros e até pelas histórias que contamos para nós mesmos. O problema é que depois de um tempo, começamos a acreditar que esses padrões são quem somos, quando na verdade eles são apenas programas que aprendemos a repetir. Passei a entender os processos mentais e os padrões que nos travam e nos deixam à mercê de nossas crenças. E foi aí que percebi algo importante. Muita gente inteligente continua travada não porque falta capacidade, mas porque está presa a padrões invisíveis que nunca aprendeu a questionar. E foi aí que percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava o desenvolvimento humano. A PNL funcionava, o Mindfulness funcionava, e a neurociência explicava por que tudo isso funcionava. Mas quase sempre
essas abordagens eram ensinadas separadamente. E eu comecei a me perguntar, e se o problema não fosse a técnica? E se o problema fosse justamente usar apenas uma delas? Foi quando comecei a integrar essas 4 áreas em um único processo. Primeiro em mim, depois em meus clientes. E os resultados começaram a se tornar muito mais consistentes, porque cada uma delas resolve uma parte diferente do problema. Eu comecei a me recuperar não apenas financeiramente, mas mentalmente, com mais clareza, mais equilíbrio, mais direção. E percebi que aquilo que parecia ser um conjunto de técnicas isoladas, na verdade formava um sistema. Um sistema capaz de ajudar pessoas a identificar crenças limitantes, reduzir a autossabotagem, desenvolver mais consciência e construir novos padrões mentais. E o mais interessante é que nada disso é teoria. São abordagens utilizadas há décadas por profissionais, pesquisadores e especialistas no mundo inteiro. E foi justamente dessa integração que nasceu o Mindset Reprogramado. E é por isso que estou dividindo isso com você hoje. Porque sei que talvez você tenha tentado e não funcionou. Mas não funcionou porque cada coisa atuava isoladamente. O coaching que você fez, o livro que você leu, os vídeos que você pode ter assistido. Ou focava somente na motivação ou só na emoção, mas não integrava ciência, prática e reprogramação mental. Aqui no Mindset, nós trabalhamos o sistema inteiro. Cérebro, emoção, comportamento e consciência. Por que você trava mesmo sabendo o que fazer? A maioria das pessoas acha que trava por falta de força de vontade. Mas isso não é verdade. Você trava porque seu cérebro está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Crenças, filtros mentais e padrões inconscientes distorcem a forma como você percebe a realidade. E você não reage à realidade. Você reage ao mapa mental que criou dela. E enquanto esse mapa não muda, o comportamento se repete. Crenças não são verdades. São conclusões emocionais. E essas crenças costumam aparecer através de uma voz interna. Aquela voz que diz: você não consegue, você sempre desiste, não adianta tentar. Quanto mais você repete essas mensagens, mais elas parecem verdade. Quando você acredita que não é capaz, o cérebro passa a filtrar tudo para confirmar isso. E aí acontece o ciclo básico da autossabotagem. Vontade, medo, procrastinação, culpa, frustração. É um círculo vicioso. Talvez você tenha se reconhecido nisso. Você decide agir, adia, se cobra, perde energia, promete que amanhã faz e repete tudo de novo. Esse é o ciclo invisível da autossabotagem. E o problema não é apenas deixar uma tarefa para depois. O problema é que quando esse ciclo se repete durante meses ou anos, ele começa a cobrar um preço muito alto. Você perde oportunidades, confiança em si mesmo,
começa a duvidar da própria capacidade. Projetos ficam pelo caminho, objetivos são adiados, sonhos vão sendo empurrados para um depois que nunca chega. E talvez o mais doloroso, você começa a acreditar que o problema é você, que falta disciplina, que falta força de vontade, que falta capacidade. Quando na verdade existe um mecanismo por trás disso tudo. E é justamente esse mecanismo que estamos desvendando aqui hoje. O problema não é você. É o programa rodando em segundo plano. Nosso cérebro pode captar e registrar mais de 1000 estímulos por segundo. Conscientemente, conseguimos captar, no máximo, somente 9 estímulos por segundo. Dessa forma, os outros estímulos são captados inconscientemente. Nossos filtros distorcem, omitem e generalizam essas informações. Generalizam, entendendo sempre da mesma maneira, omitem, não percebendo exemplos contrários ao que acreditamos, e distorcem situações de forma a comprovar aquilo que acreditamos. Assim, os estímulos são captados de uma forma que sempre reforçam nossas crenças, e se essas crenças forem limitadoras e sabotadoras, estaremos sempre as fortalecendo. Por isso, mudar só o pensamento, embora faça parte do processo, não sustenta a mudança. Agora a parte mais importante. Tudo isso é reforçado por 2 outros bloqueios invisíveis. O primeiro é o diálogo interno negativo. A forma como você fala consigo mesmo influencia diretamente suas emoções e decisões. O segundo são os padrões emocionais automáticos. Respostas que o cérebro aprendeu a repetir sem que você perceba. Ansiedade, evitação, medo, insegurança. E quando esses padrões se repetem por anos, eles passam a parecer parte de sua personalidade. Mas não são. São apenas programas que podem ser alterados. Percebe? Agora você já conheceu 5 bloqueios invisíveis: crenças, autossabotagem, diálogo interno, falta de presença, padrões emocionais automáticos. A boa notícia é que nenhum deles é permanente. Isso porque seu cérebro não é fixo. A neuroplasticidade mostra que ele se reorganiza a vida inteira. Mesmo depois de anos travado, é possível criar novos caminhos neurais. Em qualquer idade. Mas isso exige método, não esperança. E isso não é uma opinião, não é pensamento positivo. Não é motivação, é biologia. Pensa comigo, se o cérebro fosse fixo, você nunca aprenderia um novo idioma, nunca aprenderia a dirigir, nunca desenvolveria uma nova habilidade, nunca mudaria um hábito. Mas nós fazemos isso o tempo todo, em todas as idades. Porque o cérebro aprende, se adapta, cria novas conexões e abandona conexões antigas que deixam de ser utilizadas. O mesmo cérebro que aprendeu uma crença pode aprender uma nova. O mesmo cérebro que aprendeu a procrastinar pode aprender a agir. O mesmo cérebro que aprendeu a viver em alerta pode aprender a viver com mais equilíbrio. É exatamente isso que a neuroplasticidade demonstra. E talvez você esteja percebendo algo importante agora.
Talvez pela primeira vez esteja entendendo por que continua repetindo certos padrões. Por que procrastina? Por que se cobra tanto? Por que começa e não termina? Por que sente que existe um freio interno? E talvez uma pergunta esteja surgindo na sua cabeça. Tá bom, Marcel. Se esses bloqueios podem mudar, como eu faço isso na prática? E essa é exatamente a pergunta certa. Porque entender o problema é apenas o primeiro passo. Agora precisamos entender como começar a enfraquecer esses bloqueios e criar novos padrões. E é justamente aí que entra o diferencial do mindset reprogramado. A maioria das pessoas tenta mudar de um jeito fragmentado. Uma hora olha só para o passado. Outra hora tenta só pensar positivo. Ou tenta viver no agora, mas sem sustentar a mudança. E é por isso que não funciona. E talvez você esteja pensando, tá bom, Marcel, mas o que muda na prática se eu conseguir enfraquecer esses bloqueios? Muda muita coisa. Porque imagine como seria a sua vida se você não precisasse lutar contra si mesmo todos os dias. Imagine ter clareza sobre o que precisa fazer. Começar algo e conseguir continuar. Tomar decisões com mais confiança. Ter mais presença com sua família. Mais tranquilidade para lidar com desafios. Mais foco no que realmente importa. Imagine parar de gastar energia brigando com seus pensamentos e começar a usar essa energia para construir aquilo que você realmente quer para a sua vida. E é justamente aí que entra o próximo ponto. Porque identificar os bloqueios é apenas o primeiro passo. Agora precisamos entender como começar a enfraquecê-los e criar novos padrões. A mudança acontece no agora, porque o mindfulness ajuda a desenvolver consciência. Ela se aprofunda quando ressignificamos o passado, nossas crenças e autossabotagens, com a ajuda da PNL. E ela se sustenta quando construímos um caminho claro para o futuro, com propósito e direção, com a ajuda da psicologia positiva. E com base na neurociência, que mostra como tudo isso acontece dentro do cérebro. Quando você tira uma dessas partes, a mudança até começa, mas não se mantém. Você tem que trabalhar o sistema inteiro: cérebro, emoção, comportamento, consciência. Foi dessa integração que nasceu o método Mindset Reprogramado. Consciência sem ação não transforma. Ação sem consciência não sustenta. Agora vamos praticar uma respiração consciente. Um exercício rápido de relaxamento. São somente 3 minutos usando o mindfulness. Feche os olhos. Traga sua atenção para a respiração. Inspire lentamente pelo nariz. Expire lentamente pelo nariz. Perceba o ar entrando
e o ar saindo. Deixe seus pensamentos aparecerem, sem julgamento, e quando você perceber que se distraiu, apenas reconheça a sua distração e volte para a respiração. Sem brigar com a mente, sem se criticar, sem julgar. Apenas reconheça o pensamento. É só um pensamento. Sempre que se distrair, volte para a respiração. Inspire. Expire. Relaxe. Pense onde você está agora. Deixe fluir. Observe seus pensamentos, sem julgá-los. Eles estão aí. Só isso. Entre estímulo e resposta, existe um espaço. E é aí que a mudança acontece. No agora. Todo o processo de mudança real exige 3 movimentos. Dar o primeiro passo, persistir mesmo quando oscila, emergir, intensificar. Sem isso, qualquer método vira só informação. E é exatamente isso que a maioria das pessoas nunca aprende. Até aqui, esse é o máximo que dá para aprofundar numa aula. Mas se você quer ir além, eu tenho uma proposta para você. O curso Mindset Reprogramado. Um método completo para reprogramar padrões mentais e emocionais. Esse é o primeiro curso que estou lançando, desenvolvido com base em estudos científicos sólidos e nas melhores práticas de neurociência, psicologia positiva, PNL e Mindfulness. Tudo foi cuidadosamente estruturado para que você tenha uma experiência transformadora. O que você recebe? Um curso completo de 3 partes, com práticas guiadas, exercícios aplicáveis, PDFs e mapas mentais. Eu vou mostrar aqui rapidinho a estrutura do curso para você conhecer melhor. Esse é o mapa do curso. Ele tem uma introduçãozinha, onde eu explico quem eu sou e o que você esperar do curso. É um guia mais ou menos do que vem a seguir. E o curso, como eu falei, ele está em 3 partes. A primeira delas, Cérebro, Mente e Comunicação, entendendo os 5 bloqueios invisíveis. Ela tem 3 módulos. O primeiro, o cérebro e a mente. E aqui ele tem 7 aulas. Introdução, neuroplasticidade,
o pensamento e os nossos padrões, a trilogia da mente e os filtros do cérebro, o sistema límbico e as emoções, a consciência, a atenção, o self e a fruição, e no final tem um mapa mental e o PDF do módulo. Esse primeiro módulo ele ajuda a entender o funcionamento do cérebro e da nossa mente. Tá? O segundo módulo, ele fala dos pressupostos, a introdução. O mapa não é território, que é inclusive a gente comentou aqui no workshop. A flexibilidade alcança objetivos, ter escolha é melhor do que não ter escolha. O significado da comunicação é a resposta que ela obtém. Se é possível para alguém, é possível para mim. Não existe fracasso, apenas feedback. A energia vai para onde está a atenção. Todo comportamento é útil em algum contexto. Se o que fez não funcionou, faça diferente. E as pessoas tomam as melhores decisões com as informações que elas têm no momento. Essas aulas elas falam muito de programação neurolinguística, está muito relacionada à comunicação e os significados dessas comunicações na nossa mente. Tá? No módulo 3, nós já temos aqui os princípios da mudança. A gente já faz uma ponte depois com a parte 2. Temos a introdução, Rapport, que é uma ferramenta muito importante de PNL, inclusive. Resultados e objetivos, sistemas de representação ou sentido, flexibilidade, as crenças limitantes e como elas podem ser alteradas. Então a gente já começa a dar vários passos aqui para começar as mudanças dos bloqueios invisíveis. E o mapa mental PDF do módulo 3 da parte 1. A parte 2 é equilíbrio, enfraquecendo os bloqueios. Ela tem 2 módulos, saúde emocional e física, trilhando o seu sucesso. No módulo 1 temos a introdução, depois temos a história da ansiedade, as dimensões do corpo e da mente, conceitos gerais de saúde mental, ansiedade, depressão e estresse, o mindfulness e a regulação emocional, desenvolvendo a resiliência, emoções positivas, empatia, gratidão e felicidade, sono, alimentação e atividade física e o mapa mental e o PDF do módulo 1. Esse módulo 1 ele nos dá ferramentas para a gente gerenciar o estresse, a ansiedade, enfim, todos esses males que nos acometem aí no dia a dia. Ajuda a gente também na questão do sono, nos dá ferramentas aqui para as emoções, enfim, mais ferramentas, né? No módulo 2, trilhando o seu sucesso, introdução. E aí depois nós falamos de alta performance, sucesso, flow, são os processos de flow, o caminho da felicidade e a importância de viver com propósito, e no final o mapa mental do módulo. A última parte do curso então é totalmente prática, como a gente reprogramar esses bloqueios. Então nós temos a introdução, a roda da vida, que é uma ferramenta muito bacana, prática do mindfulness, psicologia positiva na prática, como enfraquecer os estados negativos e fortalecer os positivos, praticando a gratidão, o uso do diário da gratidão. Isso aqui é uma ferramenta muito legal, muito simples. Ancoragem, amansando o diálogo interno, né? A gente falou bastante aqui de diálogo interno. Encontrando motivação, enfraquecendo crenças limitantes, ressignificação, dissociação, melhorando a produtividade, mapa mental e o PDF, a parte 3. A gente tem aqui, nós não temos módulos na parte 3, né? Então é um PDF para tudo. E as considerações finais. Tá? Então aqui é só prática.
E ainda, você recebe alguns bônus. São 3 e-books para identificar travas, aumentar a motivação e ajudar a vencer a procrastinação. São packs de áudios também, de reprogramação e antiprocrastinação. Um planner de 21 dias e um mini curso PERMA para ir além na psicologia positiva. O curso será liberado em 3 partes. A parte 1 será liberada em 15/6/2026. A parte 2 será liberada em 22/6/2026. A parte 3 será liberada em 29/6/2026. Os bônus serão liberados com a primeira parte em 15/6/2026. Em relação ao investimento, os bônus somados ficam acima de R$1.000. Mas fazendo o curso Mindset Reprogramado, você não vai pagar nada por eles. E o curso? O curso normalmente sairia por R$3.297, mas entrando para essa turma especial, você pagará somente R$1.297 à vista ou em 12 vezes de R$ 134,14. Ou seja, você recebe mais de R$ 4.400 de conteúdo entre cursos e bônus, acompanhamento e ferramentas por somente R$ 1.297. E tem mais, você tem a garantia de 7 dias do direito ao arrependimento. Ou seja, se você sentir que isso não é para você, basta solicitar o reembolso. Simples assim. Importante salientar que essa garantia ela começa a contar da data da liberação do curso, não da data da compra. Mas você tem que correr, porque essa turma fechará na próxima terça-feira, à meia-noite. Depois disso, o carrinho vai fechar e não sei ainda quando abriremos outra turma, principalmente por esse valor. Então vamos lá, com 12 parcelas de R$ 134,14, algo em torno de R$ 4,47 por dia, você começa a sua jornada para acabar com travas e autossabotagens, recebendo ainda bônus de mais de R$1.000 e ainda com garantia. Além disso, o Mindset Reprogramado é o único curso que ensina as práticas integradas da PNL, psicologia positiva e mindfulness, tendo como pano de fundo a parte científica da neurociência. Ciência pura e resultado. Bom, se você sente suas travas, vive preso ao passado, ansioso pelo futuro e desconectado do agora, esse método foi criado exatamente para você. A hora é agora. O próximo passo é seu. O link está na descrição e fixado no chat. E é esse link que está aparecendo aqui na tela. Foi muito legal essa aula, esse momento que tivemos juntos, que eu apresentei essa oportunidade para você que deseja acabar com travas e reprogramar sua mente. Você vai eliminar pensamentos e comportamentos que te sabotam. Só que agora você tem 3 alternativas. Você pode ignorar tudo o que você aprendeu aqui e continuar a fazer o que vem fazendo, mas que acredito eu não tem dado resultados. Afinal, você está por aqui. Ou então tentar aprender tudo sozinho. Veja quanta bagagem temos aqui. Anos de PNL, anos de psicologia positiva e de mindfulness, com a neurociência junto. Imagina quanto tempo vai te custar isso, quanto vai te custar e a energia que você vai gastar. Ou você pode começar agora uma jornada que vai mudar a sua vida, muito mais rápido, mais barato e sem riscos. Afinal, tem garantia. Daqui a alguns meses você vai poder olhar para trás e perceber que esse foi o ponto de virada da sua vida. É só acessar o link e dar o primeiro passo. Não fique travado de novo.
Tome sua decisão de mudar agora. A gente continua aqui no chat. Qualquer dúvida é só chamar. Obrigado.